Aleluia. Abra sua Bíblia. No livro de Números. Capítulo de número 17. Nós vamos ler do 1 ao 13. Todos acharam? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então, Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomou cada um ao seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar com as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Senhor, eu sei que foi orado, Senhor, mas Tu sabes como está o meu coração nessa hora. E nessa hora eu venho te pedir, Senhor, unge-me com Teu óleo, unge a minha mente, unge os meus lábios, unge o meu coração. Senhor, que eu venha ser essa vara, que de mim mesmo nada posso, nada tenho, nada sou, mas na Tua ordem, Senhor, que eu venha florescer na Tua palavra. Abre os ouvidos espirituais nessa noite, vai tirando toda e qualquer resistência do inimigo, que bata em retirada toda e qualquer resistência maligna. Senhor, que os céus estejam abertos, que a Tua correção venha sobre nós, que o Teu despertamento venha sobre nós, e que ao fim disso tudo, ao aplicarmos a Tua palavra, possamos florescer no nome de Jesus. Podeis sentar. Estamos diante de uma história narrada aqui no livro de Números, de um povo que Deus tirou do Egito, de um povo que estava sobre a servidão de Faraó, estava debaixo de chicote, de humilhação.
E esse povo clama a Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus ouve o clamor desse povo e levanta um homem, um mediador, chamado Moisés. A Bíblia vai dizer logo no início de Êxodo que esse homem está pastoreando, está lá, e de repente ele vê uma sarça pegando fogo, mas ela não se consome. E quando ele se achega, o Senhor diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Reverência, como foi falado aqui. Porque ninguém que está na presença do Senhor pode ficar com a sandália do Egito, com o comportamento do mundo. Precisa ter reverência. E quando ele entra lá na presença do Senhor, o Senhor fala: eu ouvi o clamor do meu povo e eu estou levantando você para salvar o povo. E ele fala: ah, Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu não tenho como. O que é que tu tens na mão? E a Bíblia vai dizer que ele fala: eu tenho um cajado, eu tenho uma vara, eu tenho um bordão. Joga no chão. E quando ele joga no chão, vira uma serpente venenosa, e ele fica para lá, e o Senhor fala: agora pega pela cauda. E vira um cajado novamente. Assim você vai se apresentar a Faraó, porque esse cajado que eu coloquei na tua mão é autoridade. E quando ele vai, ele ainda fica naquela relutância, e ele fala: Senhor, eu não tenho como. O Senhor fala: eu vou enviar Arão, seu irmão, para ir com você. E quando Arão chega lá com ele, a Bíblia diz que eles falam a Faraó a primeira vez, Faraó não dá nenhum crédito, e no dia seguinte eles voltam e Deus fala para Moisés: manda Arão colocar o cajado no chão, soltar o cajado. E quando Arão bota o cajado, ou a vara, ou o bordão, vira serpente. E imediatamente os magos, os feiticeiros, os bruxos de Faraó fazem seus encantamentos, e os cajados deles também viram serpente. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor revestiu Moisés e Arão de autoridade com uma vara. E a vara de Arão, a serpente de Arão vem, que é aquele cajado, e devora todas as outras. O Senhor estava chamando um homem, dando autoridade. Cajado na mão, sinal de autoridade. Estava chamando quem estava do lado dele para ir com ele, e falou: eu também estou te dando autoridade. Mas o que está acontecendo aqui? Por que eu cheguei nessa história? Para que você entenda. No livro que lemos, Números, capítulo 17, vai dizer que o bordão de Arão floresce. Deus chama toda a congregação, chama Moisés e fala: que a congregação saiba, uma vara de cada homem, de cada tribo, de cada príncipe. Mas na de Levi coloca o nome de Arão. E o bordão que eu fizer florescer, esse é quem eu escolhi. Por que está acontecendo isso? Volta um pouquinho aí, capítulo 16, deixe sua Bíblia aberta. Vai dizer da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Vai dizer que esses homens se levantam contra a liderança de Moisés e de Arão. E Corá, um levita, provavelmente primo de Moisés, ele se levanta, ele é levita, ele oficia, ele está lá, ele serve, ele arruma, ele trabalha, mas isso não é o que basta para ele. E ele se levanta e consegue contaminar Datã, Abirão e On. E ele fala: só ele que quer governar? Só ele que quer se exaltar? Só ele que quer mandar? Pensa que isso tudo aqui é dele? Deus estava ouvindo. E aí,
Não bastasse isso, a Bíblia vai dizer no capítulo 16, versículo 2, levantaram-se perante Moisés com 250 homens. Ele não só contamina Corá, Datã, Abirão e On, como mais 250 príncipes, 250 dos que eram respeitados. E eles vão de diante de Moisés e falam, basta! Só você que acha que tem autoridade? Só você que acha que está imbuído de uma autoridade, de um cajado? Basta! A congregação é santa. Nós somos santos e podemos oficiar. A Bíblia vai dizer que Arão, que Moisés, cai com o seu rosto em terra e começa a clamar ao Senhor. E eles estão lá, achando que podem, que fazem. E Moisés fala para eles, amanhã estejam aqui. Peguem 250 incensários. Tragam para oficiar, para oferecer incenso diante do Senhor. Você, Datã, Corá, Abirão, com esses 250 homens, pegue os incensários e ofereçam diante do Senhor. Eu também vou oferecer com Arão. E a Bíblia vai dizer que no dia seguinte ele vai lá, Corá, Datã, Abirão, na porta do tabernáculo, desafiar a autoridade que Deus constituiu. E quando eles chegam lá, está aquele alvoroço, Moisés fica, clama ao Senhor e a glória do Senhor, a nuvem, se coloca diante da tenda. Ela se coloca ali para que todo o povo visse, Deus chegou, Deus viu. E quando Deus vem, Moisés entra e Deus fala para ele algumas coisas e ele fala, quem crê que o Senhor me enviou, fique desse lado. Se afaste dos rebeldes, se afaste daqueles que falam mal de autoridade, porque você e suas famílias estão correndo risco. E a Bíblia vai dizer que Datã, Corá, Abirão, eles ficam numa rebeldia. Nós somos santos. Olha o que eles fizeram. E eles ficam na porta das suas tendas. E Deus manda, Deus fala para Moisés, se afaste desse povo. Fala para quem crê que o Senhor enviou vocês, se afastar desse povo. E eles ficam lá, na tenda deles. E Moisés chega e fala, olha, vocês estão desafiando ao Senhor. É ao Senhor que vocês estão desafiando. Se Deus não me chamou, depois vocês leiam todo esse capítulo 16 de Números. Se Deus não me chamou, vocês vão morrer ou de uma doença, ou de um acidente comum para qualquer pessoa, ou de velhice. Mas se Deus me chamou, e o Senhor nos chamou para governar, ser autoridade nesse lugar, a terra vai se abrir. E vocês vão descer vivos. E vai engolir vocês para que se acabe com a rebeldia no meio da casa de Deus. E quando Moisés acaba de falar isso, a terra abre, engole Datã, Abirão, Corá e todas as suas famílias vivos. É uma gritaria tão grande que quem está em volta corre, meu Deus, vai acontecer conosco também. Como se não bastasse, aqueles 250 homens que estavam oferecendo incensos, os incensários que queriam, que estavam em rebeldia com Corá, Datã e Abirão. A Bíblia vai dizer que vem fogo do céu
e consome todos eles. E Deus fala com Moisés: chama Eliabe, chama Eleazar. E quando Moisés chama Eleazar, ele fala: pega os incensários de bronze do meio do fogo que já acabou, porque é santo ao Senhor. Amassa, bate com martelo, Eleazar. Bate com martelo e coloca lá no altar de sacrifício. Prega as lâminas ali, para que todos, quando vierem oferecer sacrifício, lembrem da rebeldia de Corá, de Datã e de Abirão. Moisés sai, Arão sai, e a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, quando morrem 250 homens, queimado com fogo do céu, quando morrem 4 homens e suas famílias tragados pela terra, a terra engole eles e se fecha. No dia seguinte, o povo vendo isso tudo, eles vão até Moisés. Moisés, a congregação inteira, por que você matou aqueles homens? Eles eram santos. Em outras palavras, Deus manda dizer: por que saíram da igreja por causa de você? Eram boas pessoas, eram santas, saíram da igreja por causa da tua palavra. Foi vocês que mataram eles. E a Bíblia vai dizer que o Senhor começa a ficar irado e fala: Moisés, eu vou destruir esse povo todo e vou fazer tudo de novo. Moisés: não, Senhor, tem gente boa aqui no meio, não destrói todo mundo não. Arão, pega o incensário, oferece sacrifício ao Senhor, porque a praga já começou. A fúria de Deus já começou. O julgamento de Deus já começou. Ele viu, ele conheceu o coração e ele vai julgar. Porque ele é amor, mas ele também é justiça. E ai daquele que vai dizer que Deus não é justo. E Arão começa a oferecer sacrifício. Senhor, tem misericórdia desse povo. Que esse povo acorde, Senhor. E a Bíblia vai dizendo que ele se coloca entre mortos e vivos. E de repente a praga cessa. E naquele dia morrem 14.700 pessoas. Se no dia anterior tinham morrido 250, mas as famílias todas, naquele dia morre 14.700 pessoas. Está aqui. Porque não tiveram reverência com Deus. Porque não quiseram fazer o que Deus queria. Porque foram atrevidos. Porque desafiaram ao Senhor. E hoje a gente vive no tempo da graça e abusa da graça de Deus. Se você tem hábito de pornografia, se limpe, porque o juízo de Deus virá. Se você é maledicente, faz contenda entre os irmãos, tome cuidado, se arrependa, porque o juízo de Deus virá. Se você entra na casa do Senhor sem reverência alguma, com roupa sensual, tome cuidado, porque o juízo de Deus virá. Quem confecciona a tua roupa é o céu ou é aquela lá de baixo? Esses dias, alguns cultos atrás, o Senhor me mostrou um espírito de pombagira dentro de uma pessoa aqui na igreja. E eu comecei a poder no sangue de Jesus. Vai saindo. Aqui tu não vai ficar, espírito ruim. E de repente foi mudando a postura.
estava numa sensualidade, o Senhor me falou quem era aquele espírito. E de repente foi se ajeitando. Cuidado com quem você coloca na sua casa. Cuidado com quem você chama para ser seus amigos. O juízo de Deus virá. E depois disso, 14.700 pessoas morrendo. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés: Moisés, entra aqui na tenda. E a nuvem se coloca de novo sobre a tenda. Moisés entra, e é o capítulo 17. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o bordão, porém sobre o nome de Arão escreverás. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Deus dá esse recado para Moisés. Moisés vai e reúne toda a congregação. Sabe quantas pessoas? 2 milhões de pessoas, em média. 2 milhões de pessoas. Lotou muito mais do que o Maracanã, sem microfone. Como é que eles ouviram? Tinha que ter reverência ao que era falado. E quando Moisés fala, cada líder de tribo me dá um bordão. A tribo de Levi tem líder? Tem. Na de Levi vou escrever Arão. O bordão do homem a quem eu fizer florescer, esse é o que eu escolhi. E dá as costas. No dia seguinte, Deus manda com que Moisés, aqui está lugar santo, lugar santíssimo, tem o átrio, tem o lugar santo, lugar santíssimo. No lugar santíssimo, o santo dos santos, ficava a arca do Senhor. Dentro da arca do Senhor ficavam as pedras, as tábuas da lei, com os mandamentos. Dentro da arca do Senhor ficava o maná que Deus enviou e enviava para eles durante todos os dias, porção diária. Coloca ali, porque era deserto, era areia. Coloca ali, estaca, como presos na areia, os 12 bordões, diante da arca do Senhor. A Bíblia diz que no dia seguinte, Moisés foi lá porque Deus falou, amanhã você recolhe todos os bordões. No dia seguinte, Moisés foi lá, recolhendo todas as varas. E quando viu a vara de Arão, havia brotos, havia flores e havia frutos. E Moisés vai com todas aquelas varas e a congregação está toda esperando. E Moisés chega com aquelas varas e vai entregando um para cada líder de tribo. E ele mostra, olha quem o Senhor escolheu. Vocês duvidavam? O Senhor já tinha falado, eu quero que você vá lá comigo antes de concluir isso aqui. Em Êxodo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como
sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, que o enchi de espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre ofício sacerdotal. Quando aconteceu isso aqui? Logo depois que Moisés está no monte, que Moisés recebe as tábuas da lei, Deus desce, Deus mostra como vai ser a mesa, como vai ser o candelabro, como vai ser a arca, como vai ser o altar de sacrifício, como vai ser o tabernáculo e quem ele escolheu para estar no Santo dos Santos. Ele fala: eu escolhi Arão e seus filhos. O tempo vai passando, Deus envia espias, os espias, só 2 voltam com boas notícias, vocês conhecem a história. O tempo vai passando e o povo murmura que a água está amarga aqui, e o tempo vai passando e se levanta Corá. Só o Senhor que quer se achar dono da congregação. Quem tinha escolhido? Quem? O Senhor tinha escolhido. O Senhor já tinha falado, mas o povo estava duvidando e estava brincando com o que era santo. E agora Deus vai e fala assim: a vara que eu fizer florescer, esse é o que eu escolhi para que acabe com a murmuração contra vocês, Moisés. Deus é que está falando. E no dia seguinte, Moisés vai e mostra: olha quem o Senhor escolheu. Vocês duvidaram? Lá atrás ele já tinha falado, já tinha dado sinais. Quantas obras ele fez? E vocês duvidaram? Está aqui. Olha quem ele escolheu. Deu rebento, renovo. Deu flores e deu fruto. A quem eu escolhi. E Deus fala para Moisés: coloca de novo o bordão dentro da arca, para que sirva de sinal para os rebeldes. Quem vai florescer? Quem for submisso ao Senhor. Quem for submisso à autoridade que Deus escolheu. Quem tem ouvidos e ouve e põe em prática a palavra de Deus. Quem guarda os mandamentos no coração para não pecar contra Deus. Quem floresce, quem Deus escolhe. Jesus vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós para que deis muito fruto. E o vosso fruto permaneça. Às vezes a gente vai florescer em meio à dor, em meio à calúnia, em meio à maledicência, em meio a espírito de divisão, de facção, em meio a pessoas que não acreditam que foi Deus que te chamou. Mas se Deus te chamou e se Deus te escolheu, não tem outro jeito a não ser florescer. E a Bíblia vai dizer que da vara saía rebento ou broto. A Bíblia vai dizer que Jesus é o rebento da raiz de Jessé. Ele é a vara que floresceu eternamente. João 15 vai dizer, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, todo aquele que está em mim dá muito fruto. Ou seja, floresce. Mas aquele que não está, aquele que está em rebeldia, aquele que vive na prática do pecado e não se arrepende, ele corta e lança no fogo.
Se o Senhor está falando conosco, é porque ainda há oportunidade de florescermos. Deixando as coisas que para trás ficam, olhando para o autor e consumador da minha fé, corro para o alvo, para a carreira que me está proposta. Quem Deus escolhe, floresce. Quem Deus escolhe, tem postura diferente. Quem Deus escolhe não só se autodenomina. Quem Deus escolhe é testificado por Deus. E aí eu fico pensando quando deu broto. O que é o broto? Quem aqui planta? Eu não planto nada. Infelizmente, eu não sei cuidar de planta nenhuma. Já matei até cacto. Mas quem aqui sabe plantar, sabe o que é o broto? O rebentozinho. A muda. Que dá ali para pegar aquela e plantar em outro lugar e florescer em outro lugar. Aquele a quem Deus escolhe, faz discípulos. Aquele a quem Deus escolhe, ganha almas. Aquele a quem Deus escolhe, tem postura de ensinar a outros. Pode levar um broto. Quando Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava dizendo, tem broto aqui, tem rebento do céu aqui. Deu flores. E a flor da amendoeira, não a amendoeira ocidental, não a amendoeira aqui que a gente conhece do Brasil, a amendoeira do Oriente. Antes dela dar amêndoa, antes dela produzir amêndoa, ela floresce com flores branquinhas. E se você for lá hoje, em Israel, a gente estava vendo isso. Se você for lá hoje, na Terra Santa, onde é o túmulo, onde Jesus ressuscitou, os católicos vão comemorar a ressurreição na igreja famosa tal, católica. Os cristãos protestantes vão comemorar a ressurreição no túmulo. Ele não está aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou e vai voltar. E quando chega lá, que a Bíblia vai dizer, João vai dizer que era um jardim onde estava o túmulo, porque era de José de Arimateia, um homem muito rico. Tanto é que Maria, quando vê Jesus, ela confunde ele com quem? Com o jardineiro. Ela pensava que era o jardineiro, porque ali era um jardim. E até hoje é. E bem próximo ao túmulo, está lá uma árvore de amendoeira. A amendoeira do Oriente. A amendoeira que floresce. Bem próximo ao túmulo. Com flores branquinhas, se destacando de todas as outras. Se destacando por quê? Porque enquanto as outras só florescem na primavera, ela ainda no inverno, já no inverno, começa a dar flores. Imagine como ela se destaca. E o que é? Alguém que foi escolhido por Deus, primeiro, é broto, rebento, ele ganha almas para Jesus, ele faz discípulo, ele fala do amor de Jesus, ele aconselha, ele ensina. Mas ele também floresce. Na flor da amendoeira, na flor que floresceu a vara de Arão, era uma flor branquinha. O que significa isso? Pureza, santidade. Deus estava escolhendo o ofício sacerdotal com pureza e santidade. Não tem como dizer que eu sou escolhido pelo Senhor se eu vivo uma vida imunda, com as vestes sujas. Eu só floresço quando
quando eu ando em pureza e santidade. Quem subirá ao monte santo do Senhor? O que tem o coração puro e mãos limpas. Pureza e santidade. Hebreus 12 vai dizer, portanto, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas, corramos, desembaraçando de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia, correndo para a carreira que nos está proposta. Floresça em santidade, fuja do pecado, fuja de rebelde, fuja de quem contamina o teu coração. Pureza e santidade. Mas também não deu só flor, deu fruto. De um dia para o outro. Nós não estamos falando de uma árvore que estava plantada. Já seria um milagre muito grande. Porque você planta uma mudinha hoje e amanhã não tem broto, flor e fruto. Nós estamos falando de um caniço. De uma vara de madeira seca. De um dia para o outro, floresceu, deu broto e deu fruto. E o que floresceu? Flor de amêndoa. A Bíblia vai dizer que o candelabro ficava lá no lugar santo. E era uma haste central e mais 3. Quem aqui já viu um candelabro? E mais 3 de cada lado. Cada haste dessa de cada lado tinham 3 flores de amêndoa. O que eu aprendo aqui? A partir da maneira com que eu me relaciono com o Senhor, autor e salvador, se Ele é o candelabro, Ele é a haste principal que segura a igreja, Ele produz amêndoa, eu vou produzir flor de amêndoa. Deus estava mostrando a flor que tem aqui dentro do lugar santo. É o que você vai produzir. E eu vou fazer com que todos vejam que você vai produzir. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, como as orações dos santos. Agora eu te pergunto, Corá, Datã, Abirão, On e os outros 250 tinham o que na mão? Incensários. Deus recebeu? Deus recebeu? A nossa oração é colocada no incensário do anjo que vem do céu e coloca aqui a nossa oração e sobe diante de Deus. É o que está escrito aqui. Sobe diante de Deus. A vara que Deus escolhe, Deus responde à oração. A vara que Deus escolhe, Deus ouve a oração. Eu fico boba, gente, fico boba. Jesus está voltando, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que amar o próximo, mas nós não temos que ficar na roda dos escarnecedores. Você vê que escarnece, você vê que fala mal,
Você vê que não pratica o que é de Deus, tem bebida no meio. O que você está fazendo lá? O que está fazendo lá? Ah, mas é meu amigo, é minha amiga. Ah, então você vai querer que a terra trague você junto? Tem que ter postura. Moisés falou, quem está comigo, vem para esse lado. Fica longe. Quer semear, quer falar de Jesus, fala de Jesus, mas não anda junto. Irmãos, não dá mais tempo. Jesus está voltando. João Batista pregava, arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Jesus veio e disse, arrependei-vos da vossa vida de pecado. Jesus foi assunto aos céus e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, tá o quê? Quem não crê vai ter uma outra oportunidade. Tadinho, afinal é tão bonitinho. É assim? E por que a gente quer... Olha, Jeremias vai dizer que Deus fala para Jeremias, te arrependes e faz separação do santo e do profano. Eu fico boba, gente. Boba. Um monte de gente faltando culto. Uma coisa é você estar escalado para trabalhar. Você é enfermeiro, você trabalha numa escala. Não estou falando disso, vocês estão me entendendo? Não estou falando disso. Eu estou falando, ai, hoje eu estou muito cansada. Ai, não, hoje eu vou ficar ajeitando as coisas aqui. Aí está achando que está ofendendo os pastores. Não se preocupa com o que Deus está achando disso, não. Quando eles entravam no lugar santo, eles davam 7 passos. O sumo sacerdote, Arão, ou Moisés, ele dava 7 passos até chegar na arca, na presença do Senhor. Ali, oferecia ao Senhor, falava com o Senhor e saía, ó. 7 passos. Aqui está o véu. Pronto, dava as costas. Mas hoje as pessoas dão as costas para a mesa do Senhor. Hoje as pessoas dão as costas para a santidade divina de Deus. Quer florescer? Quer que a sua oração seja respondida? Como incensário, porque vem o anjo, eu creio. Nós estamos num relógio de oração. Tem hora marcada para orar. E como eu falei para a mulherada, Deus está te esperando nesse horário. E se você, por acaso, perdeu a hora, Senhor, me arrependo. Me ajuda, Senhor, com temor e tremor. Eu quero ir para o encontro que o Senhor marcou comigo. E a oração vai subindo. Enquanto você está orando, Deus envia um anjo com incensário. Tua oração vai ali, Ele vai levando. Mas quer ganhar na força do braço. É porque, né? Vamos lá, vou falar. Poxa, eu sou legal, vou só abraçar, vou só beijar. Deus não chama ninguém frouxo. Se tiver que falar de pecado dentro da tua casa, se levanta com autoridade e fala. Porque Jesus está voltando. E Ele não tolera o pecado, não. Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. Para terminar, vai em João, capítulo 15. Eu já vou pedindo os músicos que venham para cá. E a Stephanie. E nós vamos cantar até tocar o céu. É até tocar o céu. A vara que Deus escolhe e floresce é aquela que permanece diante da arca. E ela só pode florescer, continuar dando flores, porque está dentro da arca. A arca é a presença de Deus. Não tem como eu florescer
fora da presença de Deus. Para eu florescer, eu tenho que estar dentro da presença de Deus. João 15, fique de pé no seu lugar. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto ou não florescer, ele o corta. Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. É aquela vara, permaneçam dentro da arca. Jesus é a arca, Jesus é a videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira que é Jesus, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Olha que responsabilidade a nossa. Nós somos as varas que o Senhor escolheu. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, ou esse floresce. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aquela vara, se não tivesse diante da arca, se não fosse a escolhida, não iria frutificar, nem dar broto, nem florescer. Escolhe. Está diante do Senhor. Na vara, esse floresce. Esse floresce. E quando floresce, não é para sair de longe da presença do Senhor, não. Ah, eu já cantei, eu já preguei, eu já profetizei. É para continuar, porque sem Ele, nada podemos fazer.